Olá, crianças! Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho. Hoje nossa aula será de língua portuguesa e nós vamos trabalhar no livro Apes. Língua, usos e reflexão. Frase, expressividade e pontuação. Nas páginas 39 a 42. Leitura dos exemplos de frases com diferentes pontuações e resolução dos exercícios. Vamos lá? Frase, expressividade e pontuação. Aqui nesta atividade, como não tem a possibilidade de eu chamar cada um de vocês para fazer a leitura das frases, a professora vai fazer a leitura e vocês vão repetir a frase que a professora leu, observando sempre o sinal de pontuação. Então, depois vocês podem ler as frases para a família de vocês. Vocês podem treinar para falar a frase de acordo com a indicação. Então, vamos ver, nós temos 3 situações. Na situação A, Dona Aranha está falando muito brava. Então, vamos ver como ela falou muito brava. Vamos, parem de cantar. Olha aqui. Ela falou muito brava. Aqui deu a situação, mas como eu sei qual expressão eu vou usar para ler? Eu vou observar o quê? O sinal de pontuação. Observem que ao final da frase, vamos, parem de cantar. Além de indicar que era para falar muito brava, nós temos aí um ponto de exclamação, onde indica um espanto, ou uma surpresa, uma admiração. Então, quando nós estamos falando, nós expressamos, nós modulamos a nossa voz para expressar se nós estamos bravos, se estamos felizes, ou se estamos afirmando alguma coisa. Quando nós escrevemos e nós queremos passar para a pessoa que for ler o que nós escrevemos, quando nós quisermos transmitir a mensagem, nós temos que usar a pontuação adequada para quem for fazer a leitura se expresse corretamente e interprete o texto que você escreveu. Na situação B, os sapos perguntando para a Dona Aranha. Então, como que nós vamos fazer a leitura perguntando? Não vê que estamos em festa? Então, olha o sinal usado, um ponto de interrogação. Isso, quando nós fazemos uma pergunta, nós usamos um ponto de interrogação. Na situação C, os sapos respondendo para a Dona Aranha. Já montamos toda a orquestra. Vocês viram que aqui eu afirmei que somente não fiz uma expressão, né, uma exaltação, já montamos toda a orquestra. Que ponto que foi usado no final da frase? O ponto final, né? Que indica que nós estamos afirmando alguma coisa ou negando alguma coisa. O que vocês observaram ao falar cada uma dessas frases? Como a voz se comporta? Então, como a voz da professora se comportou quando eu li a primeira frase com ponto de exclamação? Vamos, parem de cantar. Eu fiz uma expressão diferente, depois, não vê que estamos em festa? E já montamos toda a orquestra. Então, como nossa voz se comporta de acordo com a leitura de cada frase e observando o sinal de pontuação? Nós não mudamos a entonação da nossa voz? Pois bem, agora nós vamos ver cada sinal de pontuação que nós lemos na atividade anterior e vamos entender um pouco mais.
são os sinais de pontuação que dão sentido às frases. Porque nós podemos escrever de diversas maneiras. Se a gente errar o sinal de pontuação, nós podemos não conseguir comunicar aquilo que queríamos, né? Porque um sinal de pontuação colocado errado muda todo o sentido da frase. Então, ponto de interrogação é usado para perguntas. Então, toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. E quando eu leio uma frase que tem um ponto de interrogação, eu leio assim: quantos anos você tem? Eu leio com uma entonação de pergunta. Agora, o ponto de exclamação é usado para indicar admiração, espanto, surpresa e outros, como no caso ali que a gente tinha que falar numa situação que a dona Aranha estivesse muito brava. Então, usou o ponto de exclamação. Aqui, nessa frase, ó, que linda criança! Eu estou usando o ponto de exclamação para indicar uma admiração. Que linda criança! E depois o ponto final, que é usado para finalizar uma frase. E também para quando a minha escrita, a minha frase não é uma pergunta. Não quero transmitir um tom de admiração, de espanto. Eu só estou afirmando alguma coisa, eu uso o ponto final para terminar a frase. Hoje fez muito calor. Ponto final. Certo? É o que a professora sempre cobra quando vocês escrevem frase. Ah, cadê o ponto, né? Não pode esquecer do ponto no final da frase. Então, na página 40, agora treine a leitura das frases a seguir. Aqui está falando que a professora chamará alguns alunos para ler. Mas, como estamos no ensino remoto, vocês irão fazer a leitura destas 5 frases e vão mandar um áudio para as professoras, tá bom? Então, observe como a voz se comporta em cada frase. Então, a professora vai ler a frase A, B e C, que vocês observam que é a mesma frase, só que o que está diferente na frase A, B e C. Olha lá no final. É o sinal de pontuação. Então, vejam como a minha voz vai se comportar na leitura de cada frase. Então, A. Dona Aranha não quer saber de fofoca. B. Dona Aranha não quer saber de fofoca? C. Dona Aranha não quer saber de fofoca. Vocês observaram que a escrita da frase é a mesma, mas, de acordo com o sinal de pontuação, a minha voz mudou. Percebam novamente, vou ler de novo, olha, e depois vocês vão ler também e mandar para a professora. Olha a primeira frase com ponto final. Dona Minhoca não quer saber de fofoca. Com ponto de interrogação. Dona Minhoca não quer saber de fofoca? Com ponto de exclamação. Dona Minhoca não quer saber de fofoca. Perceberam? Agora eu vou ler as 2 últimas frases. Percebam? Uma está com a frase da letrinha D, está com ponto final, e a outra com ponto de interrogação. E a frase, a escrita é a mesma, porém, com a pontuação diferente, o sentido da frase também pode mudar. Então, olha lá, com ponto final, não adianta tentar, não adianta tentar. Não adianta tentar. Na letra E, agora com ponto de interrogação, não adianta tentar. Estou fazendo aí, ó, uma entonação de pergunta. Então, na primeira, com ponto, não adianta tentar. A outra, não adianta tentar. Então, percebam
que a nossa voz se comporta na leitura de acordo com o sinal de pontuação usado. Por isso, quando nós escrevemos, produzimos textos, é importante usar os sinais de pontuação para que o nosso texto, a nossa mensagem faça sentido. Então, vocês podem aí gravar um áudio com a leitura das frases, fazendo a entonação de voz de acordo com o sinal de pontuação. Depois, 3. Leia. Então, olha lá. A. Nossa! B. Coitada! C. Que barulho é esse? D. O show segue a noite inteira. Você leu frases. Então, olha aqui. Tudo isso que vocês leram, na letra A, B, C e D, são frases. Agora, observem o que há em comum. O que há em comum entre elas? Veja bem. Aqui vocês vão ter que prestar bastante atenção. Uma coisa que tem em comum é o que as professoras sempre repetem para vocês quando vocês vão escrever uma frase. O que a professora fala? Não esquece que frase começa com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Não é assim que nós falamos todas as vezes? Pois bem, é o que tem em comum entre essas frases. Observem, todas elas começam com letra maiúscula e terminam com sinal de pontuação, seja ele ponto de exclamação, interrogação ou ponto final. Ok? 4. Falamos várias vezes a palavra frase. Marque com um X as afirmações que ajudam a explicar o que significa essa palavra. Então, aqui, vocês vão assinalar mais de uma afirmação. Vocês vão assinalar as afirmações que ajudam a explicar o que significa essa palavra, o que significa frase. Então, vamos ler, vamos ver qual nós vamos assinalar, quais afirmações. Primeiro, é um conjunto de palavras misturadas? Será que uma frase é um conjunto de palavras misturadas? Não, porque palavras misturadas seriam quaisquer palavras. Não, porque quando nós escrevemos uma frase, a gente quer transmitir uma mensagem. Então, não é simplesmente palavras misturadas. Então, essa não. Pode ser uma só palavra? A gente pode escrever uma frase com uma só palavra? Sim. Nós vimos na atividade anterior que tinha duas frases escritas somente com uma palavra. Então, vamos assinalar esta. Pode ser uma só palavra. Depois, tem uma intenção? Quando eu escrevo uma frase, eu tenho uma intenção? Sim. Quando eu escrevo uma frase, eu quero transmitir alguma mensagem. Então, a frase tem uma intenção. Não pode ser só uma só palavra. Não. Pode ser. Nós já vimos frases com uma só palavra na atividade anterior. Então, esta alternativa não vai assinalar. Depois, tem sempre pontuação na escrita. Sim, na escrita de frases sempre tem pontuação. Então, pode assinalar. Depois, tem sentido, comunica uma ideia. A frase tem sentido? Comunica uma ideia? Sim. Então, pode assinalar. Depois, é um conjunto de palavras organizadas. Sim. São palavras organizadas para transmitir uma mensagem. Podem assinalar. Depois, na 5, escreva no caderno uma resposta para o que é frase. Então, vocês vão escrever no caderno o que é frase para vocês. Então, olhando todas essas afirmações que vocês assinalaram, vocês podem responder o que é frase.
O que é? É uma frase, é uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas que comunicam uma ideia com uma intenção. Na escrita, o início é marcado pela letra maiúscula e o final por um ponto. Então, isso que é uma frase, né? A frase é escrita de uma palavra ou de um conjunto de palavras com uma intenção. Intenção do quê? De comunicar alguma coisa, uma ideia. E sempre ela vai iniciar com letra maiúscula e terminar com sinal de pontuação, né? Isto é o que é frase. Então, vocês escreverão a resposta no caderno. Depois, 6. Releia o final da história em versos, orquestra. Então, olha aqui. Não consegue mais dormir, que foi o final da história lá em versos, orquestra. Esta frase, ó, não consegue mais dormir. Assinale o que essa frase expressa. O que essa frase aí, ó, não consegue mais dormir? O que ela expressa? Está expressando espanto, dúvida ou afirmação, certeza? Não consegue mais dormir. Olha aí o sinal de pontuação que foi usado. Um ponto final. Então, quer transmitir um espanto, uma dúvida? Ou está afirmando? Não consegue mais dormir. Sim, é uma afirmação, porque usou um ponto final, certo? Qual é o nome do sinal de pontuação usado para demonstrar uma afirmação, uma certeza? Qual é? Acabamos de falar. Isso mesmo, o ponto final. Agora, 7. Copie do texto orquestra o verso em que há uma pergunta. Qual é o nome do sinal de pontuação empregado para indicar que é uma pergunta? Então, vocês vão voltar lá no texto da orquestra, vão copiar o verso em que há uma pergunta e vão copiar aí nessas linhas e vão responder qual é o sinal de pontuação empregado para indicar que é uma pergunta. Qual sinal de pontuação nós usamos quando fazemos uma pergunta? Então, procurem lá o verso e respondam aqui. 8. Releia os versos a seguir e circule os sinais de pontuação presentes neles. Então, olha aqui. Alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo. Coloque no quadradinho o sinal de pontuação empregado. Então, observando a esse verso, qual sinal de pontuação foi empregado? Olha, para indicar o início da fala do personagem. Numa história, quando o texto quer transmitir que é o início de uma fala de uma personagem, sempre é usado o sinal de travessão. Este sinal que está antes da palavra amanhã. Amanhã acordo cedo. Esse sinal, o travessão, que é usado, né, antes dessa frase, quer dizer que é o início da fala de um personagem. Algum personagem falou, amanhã acordo cedo. Então, travessão vem antes da fala. Então, para indicar o início da fala, vocês vão colocar aí no quadradinho o travessão. Depois, B, para anunciar que o personagem vai falar. Então, vejam bem, ó, alguém já vem reclamar. 2 pontos. Então, eu sei que algum personagem vai reclamar, vai falar. Então, para anunciar que o personagem vai falar, eu uso os 2 pontos, né? E depois o travessão no início da fala dele. Certo? Releia. 9. Ele vem da meia volta, mas não quer pagar o pato. Para que foram utilizadas as vírgulas no trecho em destaque? Vamos ler novamente. Ele vem da meia volta, mas não quer pagar o pato.
Então, percebam, depois da palavra, ó, ele vem, vírgula, dá meia volta, vírgula, mas não quer pagar o pato. Para que foram utilizadas as vírgulas no trecho em destaque? Percebam que aí no texto está separando as ações do carrapato. E o carrapato fez, ó, ele vem, dá meia volta. Então, para dar uma entonação e enumerar, separar, né, as ações do carrapato, foi usado a vírgula. Então, olha lá o quadrinho azul. A vírgula pode ser empregada para separar elementos de uma enumeração. É o que aconteceu aí, ó. Separou. Ele vem, dá meia volta, né? Dá aquela pausa na leitura e vai separando as ações do carrapato, aí no caso desse texto, certo? 10. Leia os itens que indicam a finalidade dos sinais de pontuação. Então, vamos lá. A. Iniciar fala de personagem. Qual ponto nós usamos para iniciar a fala do personagem? Vimos agora. Isso, travessão. B. Expressar surpresa, alegria. Que sinal de pontuação nós usamos? Ponto de exclamação. C. Encerrar uma afirmação ou negação. Quando eu termino uma frase, uma afirmação, eu não estou nem perguntando, nem com tom de surpresa, de alegria. O ponto final. D. Indicar que um personagem vai falar. 2 pontos. Então, antes do travessão, quando eu vou indicar que algum personagem, ele falou, 2 pontos. Então, algum personagem vai falar. Eu uso 2 pontos. E indicar uma pergunta ou dúvida. Que ponto que eu uso? Quando é uma pergunta, uma dúvida. O ponto de interrogação. Muito bem. Agora, complete o quadro com as frases correspondentes. Então, vocês vão completar o quadro com as frases aí acima. Então, percebam que a primeira linha ali do quadro já está completa. Ó, sinal de pontuação. Ponto de interrogação, tá o sinal de interrogação. O nome do sinal, ponto de interrogação. E a finalidade do sinal. Qual que é a finalidade do ponto de interrogação? Indicar uma pergunta ou dúvida. Depois, ali embaixo, ponto final. Então, ali à esquerda, vocês vão fazer o ponto final. E na frente, vocês vão escrever a finalidade do ponto final. Então, vocês vão procurar as frases para escrever aí em cima, ó. Lá em cima, na letra C, ó. Encerrar uma afirmação ou negação. Isso, essa é a finalidade do ponto final. Depois, 2 pontos. Então, vocês vão escrever os 2 pontos aí do lado, na esquerda, e na frente a finalidade dos 2 pontos. Qual que é a finalidade dos 2 pontos? Procurem lá a frase. Isso, a frase D, ó. Indicar que um personagem vai falar. Depois, ponto de exclamação. Então, já está o ponto de exclamação ali ao lado. Vocês vão escrever qual que é a finalidade do ponto de exclamação. Olha lá a frase B, expressar surpresa, alegria, né? E no final, o travessão. Já tem o sinal do travessão aí, escrito travessão. E qual frase vai indicar a finalidade do travessão? A frase A, iniciar fala de personagem. Então, quando o personagem tem a fala dele, inicia a fala dele, antes tem o travessão. Então, vocês vão completar aí o quadro com as frases correspondentes. E para finalizar, nós vamos agora, hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir. Sinais de pontuação. Então, olha aqui. Ali à esquerda, ajudam a organizar as ideias da frase e do texto.
E à direita, indicam como a frase deve ser falada ou lida e atribuem sentido a ela. Então, o sinal de pontuação serve para organizar nossas ideias na frase e também para atribuir sentido à frase e indicar como ela deve ser falada ou lida, certo? Então é isso, crianças. Boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudá-los. Façam com bastante capricho e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!